Desde os primórdios do cinema, a dublagem desempenha um papel muito importante na globalização de histórias contadas em filmes e séries, permitindo que milhões de pessoas ao redor do mundo possam se conectar com o enredo e personagens de uma produção. Mas como a dublagem surgiu no mundo, como ela chegou ao Brasil e como um dos estúdios de dublagem mais emblemáticos do Brasil foi criado? Fica nesse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal porque hoje eu vou te contar a história da invenção, que mudou a forma de vivenciar as produções televisivas e cinematográficas. Os filmes eram mudos até 1927, quando foi lançado O Cantor de Jazz. As pessoas ficaram eufóricas com o cinema sonoro, porém havia um problema, como aqueles que não falavam inglês iriam assistir aos filmes feitos por Hollywood. Então, os grandes estúdios da época começaram a filmar em Paris versões francesas de filmes americanos. Mas o problema era que um filme com duas versões era extremamente caro e não atingia o público da época do cinema mudo. Os diretores Jacob Carroll e Edwin Hopkins solucionaram o problema, lançando em 1930, um sistema sonoro que permitia a substituição das vozes originais por outras que fossem gravadas em estúdios. Alguns países europeus, seguindo a tendência da dublagem, começaram a fazer filmes dublados no começo da década de 30. No Brasil, os filmes estrangeiros passavam com legendas, até o filme Branca de Neve e os Sete Anões de 1937, chegar em 1938 e receber a primeira dublagem brasileira de outro idioma. O trabalho foi feito pela Cinelab, nos estúdios da Columbia Discos. O trabalho feito em Branca de Neve foi um marco, e abriu as portas para a profissão no país. Após a dublagem do filme, foram feitos outros trabalhos para a Disney como Bambi e Dumbo. A dublagem do Brasil é reconhecida no mundo por sua excelência e está presente por aqui há mais de 80 anos. Você falou em pipoca? Um dos nomes mais conhecidos da dublagem brasileira, Herbert Richards, começou como laboratorista, revelando filmes para o seu tio-avô que possuía um dos maiores laboratórios de cinema da época. Revelando filmes ele aprendeu a fotografia, e interessado por ela, se torna fotógrafo de cinema. Herbert logo começou a trabalhar na produtora Atlântida, a maior produtora da época. Lá ele era diretor de fotografia, fazendo as cenas externas. Por volta do início dos anos 40, Disney veio ao Brasil e precisava de um cinegrafista para fazer imagens do Rio de Janeiro. Richards, que já falava inglês, assumiu a função. Anos depois, Herbert visitou os estúdios da Disney e recebeu a sugestão de dublar os seriados da empresa para a TV no Brasil. Em 1965, ele começa com a dublagem de produções, tornando-se a sua principal atividade. Na época era comum gravar produções nacionais além das internacionais, pois até os anos 60, não havia captação simultânea de imagem e som. A primeira produção internacional a ser dublada foi Zorro para a TV Tupi. A partir daí, os estúdios de Herbert Richards se desenvolveram, pois na época a televisão brasileira estava começando a se popularizar. No início dos anos 70, Herbert Richards era o principal nome da dublagem brasileira, e já era conhecido por profissionalizar a dublagem no Brasil. O responsável por tornar o nome da empresa ainda mais conhecido foi Ricardo Mariano, que fazia a locução no início de cada produção. Versão brasileira, Herbert Richards. No início dos anos 2000, os estúdios começaram a enfrentar problemas financeiros. Segundo Herbert Richards Jr., seu pai contratava sob contrato, ao invés de fazer acordos por projetos. Havia mais de 500 pessoas na época da dublagem. Como não tinham exclusividade, às vezes o elenco era escalado e o dublador acabava indo trabalhar em outro estúdio, onde ganharia mais. Herbert Richards não quis mudar o esquema de contratação, e para manter a companhia aberta, utilizou suas próprias economias pessoais. Herbert Richards Jr. diz que se ela tivesse sido mantida aberta eles acumulariam uma enorme dívida. Após o falecimento de Herbert Richards em 2009, aos 86 anos, as atividades de seu incrível estúdio foram encerradas.